Olá pessoal, tudo bem? Como prometido para vocês, né, vamos gravar aqui uma série de vídeos analisando aí a prova do Enem que se aproxima, né? Nosso último compromisso aí para fechar, espero que com chave de ouro mais uma vez, né? O nosso trabalho com vocês, certo? Então esse primeiro vídeo, nós vamos fazer várias análises, né? Uma análise especificamente da prova, das questões de história, né? Vamos separar isso por áreas, né? A parte de Brasil, a parte de história geral, colônia, império, coisa e tal, nessa série de vídeos que a gente vai fazer nos próximos dias. Mas eu queria começar com uma questão conjuntural, uma análise que eu poderia chamar de conjuntural da prova, né? Quer dizer, o que eu estou chamando de uma análise conjuntural da prova? Bom, existem algumas questões, né, algumas perguntas que os alunos nos fazem com muita frequência, né? E essas perguntas precisam ser respondidas, né? Essas alterações que a gente teve na estrutura política do país, né? Elas evidentemente sempre trazem novidades, né? Mas muito menos do que a grande maioria dos alunos imagina, né? Então, essa é uma questão que a gente já comentou ano passado, né? Mas eu queria retomar isso aí. Primeira coisa que eu estou querendo dizer é o seguinte: você não pode se esquecer que a prova do Enem, ela é baseada na TRI, na Teoria de Resposta ao Item, né? A Teoria de Resposta ao Item é um dado matemático, né? É uma prova construída a partir de estatísticas matemáticas, né? E essas estatísticas são construídas a partir da testagem das questões, né? Então existe um Banco Nacional de Questões, as questões do Enem são testadas para estabelecer parâmetros, né, estatísticos da resposta dos alunos, tá? E portanto não há alterações substanciais da noite para o dia numa prova como a prova do Enem, que é baseada nessa teoria. Por quê? Porque é preciso haver testagem, é preciso haver uma estatística anterior, né, de para onde se direciona a resposta do aluno, né? E portanto, não dá para você pensar que a prova vai ser totalmente alterada a partir da chegada de fulano, beltrano ou ciclano no poder, né? Porque existe esse banco de questões, existe essa testagem e isso é fundamental para construir a prova. É isso, tá? Isso implica também em que questões muito contemporâneas, né, elas dificilmente aparecem na prova, né? Por exemplo, se você é um daqueles alunos que está preocupado com vamos cair questões sobre a pandemia no Enem, muito pouco provável, né? Temas relacionados a isso é possível, né, a partir da seleção de questões, né? Por exemplo, temas relacionados com questões de vacinação, de saúde pública, né, de epidemias ou pandemias históricas anteriores, né? Episódios na história, e evidentemente também isso implica em outras provas, né? Na área de português, na área de biologia, né? Pode aparecer essa temática, né? Ou seja, essa temática ela pode aparecer. Agora, questões específicas, muito difícil, principalmente no ano de 2020, né? Porque para fazer testagem de questões era necessário que as escolas estivessem abertas, né? E as escolas estavam fechadas na maior parte do ano de 2020, né? Então, evidentemente que isso prejudicou a testagem de questões, né? Portanto, mais do que nunca, o banco de questões vai ser muito importante nessa prova, né? Isso é importante da gente lembrar, beleza? Tá? Mas é claro, estou olhando aqui porque eu estou com o computador aberto para ver o roteiro que a gente construiu para esse primeiro comentário com vocês, né? Então, questões ligadas à saúde pública, por exemplo, na área de história, né? A revolta da vacina, evidentemente, em 1904, né? A gripe espanhola, em 1918, né? Um episódio bastante importante, muito esquecido às vezes, né? Pela história, né? Foi uma pandemia, uma das piores pandemias da história, né? Comparativamente muito pior do que a gente está vivendo, exatamente porque os processos de vacinação e de cuidados médicos, né, eram ainda bastante precários, se comparados com os que a gente tem hoje, né? Então, foi uma pandemia que matou de uma forma bastante séria, né? Ela matou mais do que a própria guerra, para você ter uma ideia,
não é verdade? Tá? Matou inclusive o presidente do Brasil, eleito, né, Rodrigues Alves, matou o presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, né? A gente vê nos anos 20 pessoas andando de máscara nas ruas, né? Conselhos da área médica, da área de saúde, muito parecidos com conselhos que a gente tem hoje, né? Distanciamento social, uso de máscara, esse tipo de coisa, fique em casa, são coisas que também foram usadas em 1918 durante a espanhola, não é verdade? Tá? A epidemia de meningite, uma epidemia muito séria que a gente teve no Brasil nos anos 70, que envolve questões políticas, né? A epidemia de meningite nos anos 70 ela foi escondida pelos governos militares, né? Segundo a época, né? Para evitar pânico da população, certo? E evidentemente isso teve sérias consequências. A população não sabia, né, que estava havendo uma epidemia e isso teve um custo muito alto, né? Programas de vacinação no Brasil, né, que são históricos também, né, Zé Gotinha, vacinação contra sarampo, vacinação contra isso, contra aquilo, que são históricas no Brasil. O Brasil é um país que tem histórico de programas públicos de vacinação, né, muito intensos, muito significativos, desde os anos 60 especialmente, né? Então isso tudo pode aparecer em provas, não só história, né, mas em várias outras provas, não é isso? Então, é uma conjuntura bastante especial, né, desse Enem, como a gente sabe, né? Estamos aí fazendo o Enem em janeiro, isso já, né, já mostra para a gente uma conjuntura bastante específica, né, gente? Tá? Mas é uma prova que deve acontecer dentro dos parâmetros tradicionais do Enem, mesmo porque não há como fugir disso, porque o Enem continua usando a TRI, né? E a TRI, como a gente já comentou com vocês, ela exige testagem, exige análise dessas questões anteriores, né? Portanto, não é possível haver grandes mudanças de repente, certo? Essa era a primeira análise que eu queria fazer com vocês da prova, né? É uma prova evidentemente histórica, né? Pela própria conjuntura dessa prova, né? Mas que a gente não espera nada de muito diferente, de muito novo, até mesmo pela conjuntura, né, gente? Tá? Então, você arrumar mais complicação nessa prova é uma coisa muito pouco provável, né? Então, o tradicional das provas, né, gente? Muita tranquilidade, muita calma, né? Mantenha a cabeça no lugar, né? Todas aquelas táticas que a gente já trabalhou ao longo de todo o ano, né? De como enfrentar uma prova desse tipo, a prova do Enem, né? São coisas que estão sempre valendo, não é isso? Tá? Então, essa é a primeira questão, o primeiro vídeo que eu queria trabalhar com vocês, né? Sobre a prova em si, a conjuntura em que essa prova acontece, beleza? A gente volta nos próximos vídeos fazendo uma análise específica da área de história da prova do Enem. Valeu? Grande abraço.